minha namorada me trocou pelo ex-amor da vida dela, e agora quer que eu pague suas dívidas. Olá a todos. Nunca pensei que chegaria o dia em que teria que escrever algo assim, mas a verdade é que sinto a necessidade de desabafar e compartilhar minha experiência porque me sinto traído e confuso. Talvez alguém possa me dar um conselho ou simplesmente me ajudar a colocar em ordem meus pensamentos. Me chamo Lucas, tenho 29 anos e atualmente sou dono de um restaurante de comida rápida. Não é um lugar de luxo nem nada parecido, mas estou orgulhoso do que construí. Comecei de baixo trabalhando longas jornadas em cozinhas alheias, economizando cada centavo e depois de muito sacrifício, consegui abrir meu próprio negócio. Com o tempo, o restaurante começou a crescer, ganhei clientes frequentes e de alguma forma me tornei conhecido na região. Posso dizer que vivo do que amo. Graças a isso pude comprar um carro e com esforço também consegui ter minha própria casa. Não é uma mansão, mas é confortável, acolhedor e suficiente para mim. Nunca fui uma pessoa de luxos, apenas alguém trabalhador que se sente satisfeito quando vê que suas metas se cumprem com constância e disciplina. Foi nesse contexto, quando as coisas estavam em ascensão, que conheci Maria. Ela tinha 25 anos naquela época e eu estava numa fase em que não buscava um relacionamento formal, mas a vida me surpreendeu. Lembro perfeitamente do primeiro dia que ela entrou no restaurante. Era uma sexta-feira à tarde, um daqueles dias em que os clientes não param de entrar. Eu estava no caixa ajudando porque faltava pessoal e então ela chegou. Fazia o pedido com um sorriso tímido, mas havia algo no olhar dela que me chamou a atenção. Ela me perguntou se o lugar era meu e quando eu disse que sim, ela se surpreendeu. Me parabenizou pelo negócio e ficamos conversando um pouco. Não demorou muito para começarmos a sair. No início era tudo ilusão, novidade, aquelas borboletas no estômago que fazem qualquer sacrifício valer a pena. Maria era carinhosa, atenta e sempre me fazia sentir especial. Pouco a pouco fomos oficializando e depois de alguns meses éramos namorados. No entanto, com o tempo comecei a notar que ela tinha um temperamento muito particular. Era uma pessoa ciumenta e instável. Se me via falando com uma cliente, mesmo que fosse só para atendê-la, ela ficava incomodada. Se alguém deixava um comentário nas minhas redes sociais, ela queria saber quem era e por que falava comigo. No início eu encarava isso como um sinal de interesse, como se os ciúmes dela fossem um reflexo do quanto ela se importava com nosso relacionamento. Estava cego de amor e em vez de colocar limites, decidi aguentar. Com o tempo, essas atitudes se tornaram mais frequentes. Às vezes discutíamos por coisas insignificantes. Ela podia passar de estar bem para ficar irritada sem razão aparente. Havia dias em que me dizia que eu era tudo para ela e outros em que parecia duvidar de tudo. Eu justificava suas mudanças de humor dizendo que talvez ela tivesse inseguranças ou que havia tido experiências difíceis no passado. Meu erro foi acreditar que com amor bastaria para consertar tudo. O fato é que eu estava apaixonado. Acreditava que nosso relacionamento tinha futuro, e podíamos superar qualquer obstáculo. Pensava em me casar com ela algum dia, em formar uma família. Sempre a incluía nos meus planos e estava convencido de que ela sentia o mesmo. Tudo mudou há alguns meses. Notei que Maria estava diferente. Mostrava-se mais distante, distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. Quando perguntava se estava acontecendo algo, ela me dizia que estava cansada ou que tinha preocupações pessoais. Tentava não pressioná-la, mas a verdade é que essa frieza começou a me afetar. As discussões se tornaram mais frequentes e os silêncios desconfortáveis se fizeram parte do nosso dia a dia. Eu não sou uma pessoa desconfiada por natureza, mas algo dentro de mim começou a suspeitar. Não sabia como explicar, mas tinha a sensação de que havia algo que ela não estava me dizendo. Um dia, enquanto ela estava no banheiro, o celular dela vibrou na mesa. Não costumo revisar as coisas de ninguém, mas naquele momento a tela acendeu e apareceu uma notificação de um número que não tinha registrado. A mensagem dizia algo como: "Nos vemos amanhã. Não consigo parar de pensar em você." Senti um golpe no estômago. Minha primeira reação foi pensar que devia haver algum erro, que talvez fosse um amigo brincando, mas a intuição me dizia o contrário. Não fiz nada naquele instante. Guardei silêncio e esperei para ver se ela diria algo. No dia seguinte me levantei mais cedo que o normal. Decidi segui-la sem que ela notasse. Não me orgulho de ter feito isso, mas precisava de respostas. Ela disse que iria visitar uma amiga, mas em vez disso havia entrar num café. Estacionei meu carro a certa distância e fiquei observando. Alguns minutos depois apareceu um homem. Não o reconheci no início, mas depois lembrei que ela havia me falado sobre seu ex. Era ele. Se cumprimentaram com familiaridade demais, se abraçaram e ficaram conversando como se fossem um casal. Naquele instante senti que todo o meu mundo desmoronava. Tinha a esperança de estar enganado, mas a cena diante dos meus olhos me confirmou o que mais temia. Maria estava me traindo. Não me aproximei. Não fiz escândalo. Apenas fiquei ali observando em silêncio, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Depois de alguns minutos fui embora porque não tinha forças para ficar nem para
para confrontá-la naquele momento. Naquela mesma noite, quando ela voltou para casa, decidi falar com ela. Sentei na frente dela e disse diretamente que sabia o que estava acontecendo. No início tentou negar, mas quando viu que eu tinha certeza, baixou o olhar. O que ela me disse depois me deixou ainda mais destruído. Com lágrimas nos olhos me confessou que sim, estava se encontrando com o ex dela. E não só isso, me disse que ele era o verdadeiro amor da vida dela, que embora gostasse de mim, nunca tinha deixado de amá-lo. Ouvir essas palavras foi como receber uma facada no coração. Até aquele dia eu pensava que o nosso relacionamento tinha futuro, que os problemas podiam ser superados. Mas de repente me vi diante de uma realidade que não podia mudar. Eu tinha sido um substituto, uma espécie de refúgio temporário enquanto ela continuava presa emocionalmente a outra pessoa. Não soube o que responder naquele momento. Apenas a olhei em silêncio enquanto tentava conter as lágrimas. Ela me pedia para entendê-la, que não tinha planejado, que simplesmente tinha voltado a sentir coisas que nunca tinha deixado para trás. Eu me sentia devastado. Tudo que havia construído com ela em 3 anos desmoronava da maneira mais cruel. E foi aí que compreendi algo doloroso, mas necessário. O amor não basta quando não há sinceridade nem respeito. No entanto, o que veio depois foi ainda pior. Para dar um pouco de contexto, no nosso relacionamento, eu sempre fui quem se encarregou dos gastos maiores. Não me arrependo de ter sido generoso porque essa é minha maneira de demonstrar afeto. Mas com o tempo percebi que Maria se acostumou a depender de mim em absolutamente tudo. Eu pagava os serviços, as pequenas viagens que fazíamos de vez em quando e até as dívidas que ela tinha antes de estar comigo. Uma dessas dívidas era o financiamento do carro que ela dirigia. Quando nos tornamos namorados, ela me contou que havia tirado aquele carro parcelado, mas que estava tendo dificuldades para pagá-lo. Naquela época eu já tinha o restaurante numa boa fase e pensei, não tem problema, posso ajudá-la. Comecei a me encarregar das parcelas mensais. Na minha cabeça era um gesto de apoio à minha parceira, um ato de amor. Nunca imaginei que mais adiante isso se tornaria uma arma contra mim. Algumas semanas depois da nossa separação, estava no restaurante revisando contas quando meu celular tocou. Vi que era ela. Hesitei em atender, mas pensei que talvez quisesse resolver algum assunto pendente ou pegar suas coisas. Respondi com voz seca, sem vontade de prolongar a conversa. Oi, Lucas, disse com um tom como se nada tivesse acontecido. O que você quer, Maria? Respondi. Só liguei para te avisar que me informaram que você ainda não pagou a parcela do carro. Você precisa fazer isso logo, porque senão vão acumular juros. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Incrédulo. É brincadeira, certo? Disse finalmente com uma risada nervosa. Não, falo sério. Você sabe que esse pagamento sempre foi você quem fez. Foi aí que meu sangue ferveu. Me escute bem, Maria. Você e eu já não somos nada. Você se enganou e me enganou e teve a audácia de me dizer que seu ex é o amor da sua vida. Eu não tenho por que continuar pagando suas dívidas. Esse carro é seu, não meu. Se vire sozinha. Fez-se um silêncio desconfortável e então desliguei. Pensei que isso seria tudo, mas estava enganado. Durante os dias seguintes ela começou a me atazanar com ligações e mensagens. Dizia que eu tinha que responder como homem e que não podia me desentender de um compromisso que já havia assumido. Eu a bloqueava e ela encontrava uma maneira de me escrever de outro número. Eu ignorava tudo que podia, mas a situação ficou mais grotesca quando o ex dela, aquele mesmo cara com quem me traiu, começou a me ligar também. Inserção de engajamento 1. Pessoal, se você está curtindo essa história e quer saber como tudo isso termina, deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, você acha que eu deveria ter ajudado ela? Vamos continuar. A primeira vez que vi o número desconhecido dele não atendi, mas depois ele insistiu tanto que no final respondi para terminar com isso de uma vez. Alô, Lucas, me disse com voz debochada. Sim. Quem está falando? Sou Daniel, o companheiro de Maria. Não podia acreditar. Aquele parasita que ainda morava com os pais, que nunca tinha feito nada por ela, agora tinha a audácia de me ligar. E o que diabos você quer? Respondi. Olha, não quero problemas. Só quero que você entenda que o justo é que continue apoiando Maria. Ela te deu 3 anos da vida dela, 3 anos de juventude que ela não vai recuperar. O mínimo que você pode fazer é pagar o que é devido a ela. Fiquei gelado. Desculpa, disse incrédulo. Sim, você ouviu bem. Ela merece que você cubra pelo menos 1 ano de aluguel e os gastos pendentes do carro. Para você não é nada. Você tem um restaurante que te dá bom dinheiro. Naquele momento explodi. Olha, imbecil, o que eu fiz nesses 3 anos foi dar absolutamente tudo a ela. Estabilidade, apoio, moradia e até pagar suas dívidas. Não venha me dizer que devo algo, porque na realidade ela é quem falhou comigo. Não vou dar mais um centavo. Ele tentou me interromper, mas não deixei. Sabe qual é o seu problema, Daniel? Você é um aproveitador, um parasita que ainda depende dos pais e que nunca trabalhou pelo que é seu. Você tem a cara de pau de me exigir que continue sustentando ela quando você, que agora é o grande amor dela, nem sequer consegue pagar um café para ela. Por que você não assume a responsabilidade pelo carro e pelo aluguel dela? Houve um silêncio. Eu já estava fora de mim. Aprendam a conquistar as coisas com o próprio suor. Aproveitadores, disse antes de desligar. Esse foi o fim da ligação, mas não do assédio. Maria voltou a insistir nos dias seguintes. Mensagens como: Lucas, seja razoável, não me deixe sozinha nisso, ou se você realmente alguma vez
gostou de mim, cumpra com sua palavra e pague o que falta. Mas eu já estava convencido de que havia chegado o momento de colocar um limite definitivo. Não se tratava apenas do dinheiro, mas do respeito. Eu tinha dado demais naquele relacionamento. Dei a ela oportunidades que sozinha ela nunca teria tido e em vez de valorizar isso, me traiu com alguém que claramente não estava no nível dela em nenhum aspecto. E o pior era que, longe de sentir vergonha, ela pretendia que eu continuasse sendo seu salvador enquanto dividia a cama com aquele cara. Essa situação me abriu os olhos de uma forma brutal. Entendi que às vezes as pessoas não só se aproveitam do seu amor, mas também da sua generosidade. E quando a gente não coloca limites, acaba se transformando numa espécie de caixa eletrônico emocional e financeiro. Com cada mensagem que chegava no meu celular, com cada tentativa de manipulação, minha determinação se fortalecia. Não ia pagar mais nada. O carro era problema dela, o aluguel era problema dela e a nova vida dela com o amor da vida dela também era problema dela. Eu não sou perfeito, mas tenho claro que o que conquistei na minha vida foi com esforço. Ninguém me deu nada e muito menos alguém veio resolver minhas dívidas. Se ela queria ficar com o ex dela, perfeito, mas que também ficasse com suas responsabilidades. E foi assim que decidi cortar todo o contato. Bloqueei ela de todos os lados, até números desconhecidos. Também pedi aos meus funcionários do restaurante que não a deixassem entrar se alguma vez aparecesse por lá. Não porque quisesse humilhá-la, mas porque precisava cuidar da minha paz mental e proteger o negócio que com tanto sacrifício construí. Os primeiros dias foram difíceis. Não vou negar. Me senti irritado, triste e ao mesmo tempo com uma sensação de vazio. Havia investido anos da minha vida em alguém que no final só me usou. Mas com o tempo comecei a ver as coisas com mais clareza e embora ainda doa, sei que tomei a decisão certa. Não voltar a colocar um centavo na vida de alguém que me traiu e que nem sequer teve a decência de ir embora com dignidade. Atualização 1. Depois de tudo o que aconteceu, pensei que já havia fechado esse capítulo da minha vida. Bloqueei ela de todas as partes. Coloquei um limite claro e me concentrei em seguir adiante. Acreditei que com isso bastaria, mas estava enganado. Passaram algumas semanas tranquilas até que um dia meu celular tocou com um número desconhecido. Hesitei em atender, mas por costume atendi. Para minha surpresa, era Maria. Lucas, por favor, não desligue, disse entre soluços. Já de entrada fiquei irritado. O que você quer agora? Respondi com frieza. Por favor, me ajude pelo menos com o carro. Não quero que a dívida aumente mais. Se não pagarmos este mês, vão me cobrar juros e não tenho como fazer isso. Só preciso que você me dê algum dinheiro. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Me surpreendi a maneira como ela ainda tinha o descaramento de me pedir dinheiro depois de tudo o que havia acontecido. Maria, já te disse, esse carro é seu, não meu. É sua responsabilidade. Não vou pagar nada. Ela começou a chorar mais forte. Lucas, me entenda. Eu prometi para o Daniel que você cobriria tudo. Disse a ele que não se preocupasse porque você sempre esteve aí. Garanti que não ia nos faltar nada porque você tem dinheiro. Porque você é rico. Ouvir isso fez meu sangue ferver. Rico? Respondi quase rindo com sarcasmo. Você acha que porque tenho um restaurante sou milionário? Sabe quantas horas trabalho por dia para que isso funcione? Eu não sou rico, Maria. O que tenho conquistei com suor, não com promessas baratas. Se você realmente quer sair das suas dívidas, arrume um trabalho. Naquele momento ouvi um barulho estranho e de repente outra voz pegou o telefone. Olha, miserável. Era Daniel com um tom ameaçador. Se você não quer que aconteça nada com seu postinho de hambúrgueres, é melhor cooperar. Senti um calafrio na espinha, mas imediatamente me exaltei. Você está me ameaçando, parasita? Me escute bem. Se você tocar no meu restaurante, vai direto para a cadeia. Não tenho medo de você nem de ninguém. Quer dinheiro? Arrume um emprego como qualquer pessoa decente, porque de mim você não vai ver um único centavo. E desliguei bruscamente. Depois de alguns minutos, meu celular voltou a tocar, mas não atendi. Logo depois me chegou um áudio de Maria. Por favor, Lucas, dizia chorando, me ajuda. Não consigo com isso sozinha. É muito dinheiro e se você não me der algo, Daniel vai me deixar e eu vou ficar sem ninguém que me apoie. Não pude evitar rir com ironia. Ela realmente estava admitindo que a única coisa que a preocupava era que aquele cara a deixasse, que todo o plano dela girava em torno de viver às custas de alguém, seja de mim ou dele. Decidi responder com sarcasmo. Abri minha galeria, procurei um vídeo que havia guardado há tempo, o famoso meme do Sr. Sirigueijo tocando o menor violino do mundo. Enviei por mensagem junto com um texto que dizia: este é o hino oficial da sua situação. Boa sorte com seu grande amor e suas dívidas. Depois de mandar isso, me senti aliviado como se tivesse dado o fechamento que precisava. No entanto, no fundo sabia que não podia ficar só na brincadeira. Daniel havia lançado uma ameaça direta contra meu restaurante e isso já não era um jogo. No dia seguinte fui falar com meu advogado. Contei tudo, desde as ligações até o áudio e a ameaça explícita. Mostrei os registros de chamadas, capturas de tela e o áudio de Maria chorando. Meu advogado foi claro. O que estavam fazendo era extorsão e eu podia denunciar. Além disso, as ameaças contra meu negócio eram um assunto sério. Não pensei duas vezes. Apresentei uma denúncia formal e pedi medidas de proteção. Paralelamente contratei segurança privada para o restaurante. Coloquei câmeras adicionais, reforcei as entradas e expliquei a situação aos meus funcionários para que ficassem atentos. Não queria correr
riscos nem por mim nem pelas pessoas que trabalham comigo. O irônico de tudo é que enquanto eu fazia todo o possível para proteger o que com tanto esforço havia construído, eles provavelmente continuavam pensando em como tirar dinheiro de mim. E digo isso porque dias depois recebi uma mensagem de outro número desconhecido. Era uma tentativa de chantagem absurda, claramente escrita por Daniel, dizendo: ainda está em tempo de fazer o certo e apoiar Maria. Se não fizer, atenha-se às consequências. Essa foi a prova final que levei ao meu advogado. Com cada tentativa de manipulação, eles mesmos estavam se afundando mais. A nível pessoal, não vou negar que me afetou. Não é fácil aceitar que a pessoa em quem você confiava se revelou capaz de trair você e ainda por cima tentar se aproveitar de você mesmo depois de terminar o relacionamento. O que mais me impactou não foi a infidelidade em si, embora doa, mas a mentalidade de dependência e abuso. O fato de alguém pensar que merece que outro carregue suas dívidas só porque compartilharam tempo juntos é algo que ainda não termino de compreender. Quanto ao Daniel, por outro lado, só me confirmou o que já sabia. Um homem sem ambição, sem trabalho, sem dignidade, disposto a viver às custas de quem quer que seja. Me deu raiva, sim, mas também pena. Como alguém pode se sentir confortável pedindo dinheiro a outro homem para sustentar sua parceira? É o cúmulo da mediocridade. Hoje posso dizer que não tenho medo. Estou protegido legalmente e com segurança extra. Se tentarem algo, terão que enfrentar as consequências. Mas além disso, me sinto mais forte do que nunca. Esse relacionamento me ensinou que colocar limites não é ser egoísta, é ser justo consigo mesmo. Aprendi a não confundir amor com obrigação e entendi que ajudar está bem desde que a outra pessoa também faça a sua parte. O que vivi com Maria e Daniel foi uma experiência amarga, mas necessária para abrir os olhos. Às vezes fico pensando no contraste. Enquanto eu passo meus dias trabalhando, planejando como fazer crescer meu restaurante, eles provavelmente continuam procurando de quem tirar dinheiro. Embora num momento isso me gerou raiva, agora me gera alívio. Eu continuo avançando, eles continuam estagnados. O amor da vida dela acabou sendo um homem que não consegue pagar nem o próprio café e ela, em vez de reconhecer isso, ainda teve a cara de pau de me pedir que a sustentasse. Essa é a diferença entre alguém que constrói e alguém que destrói. Hoje sigo com minha vida. Meu restaurante está mais forte do que nunca, com novas medidas de segurança e com clientes que me apoiam. E eu a nível pessoal estou aprendendo a aproveitar minha solteirice e minha independência. Maria e Daniel, não sei o que será deles. Talvez continuem juntos, talvez não, mas do que tenho certeza é que não verão mais um único centavo meu. E se algo posso aconselhar a qualquer um que leia isto é o seguinte: nunca permitam que alguém os manipule com amor ou com culpa para se aproveitar de vocês. O amor verdadeiro não exige que você pague as dívidas de outro, nem que sacrifique sua dignidade para manter alguém que não move um dedo. Eu aprendi essa lição da pior forma, mas estou agradecido por ter feito isso agora e não mais tarde, quando o preço teria sido ainda mais alto. Atualização 2. Como já contei antes, havia tomado medidas legais contra Maria e Daniel. A denúncia estava apresentada, a segurança no meu restaurante reforçada e eu tentava seguir com minha vida. Ainda assim, sempre ficava no ar aquele incômodo de não saber se ele realmente cumpriria suas ameaças. Pois bem, essa dúvida se resolveu numa noite que jamais vou esquecer. Era uma quinta-feira, passava da meia-noite. O restaurante já estava fechado, mas como sempre havia um vigia de turno. Eu estava em casa descansando depois de um dia exaustivo, quando de repente meu telefone tocou. Era o vigia falando nervoso e com a voz entrecortada. Senhor Lucas, acabaram de prender um homem tentando pichar as paredes do restaurante com tinta spray. Me levantei de um pulo da cama. O quê? Tem certeza? Perguntei incrédulo. Sim, vi com meus próprios olhos. Ele estava prestes a sujar toda a fachada quando surpreendi. Gritei para ele parar e ele saiu correndo. Liguei para a polícia imediatamente e chegaram em minutos. Perseguiram ele várias quadras até que o pegaram. Quem era? Perguntei, embora no fundo já suspeitasse. Aquele tal de Daniel, respondeu. Fiquei congelado por alguns segundos. Senti uma mistura de raiva, alívio e até riso irônico. O homem que havia passado semanas me ameaçando teve a audácia de tentar cumprir isso com uma lata de tinta. Desliguei e me vesti imediatamente para ir ao restaurante. Quando cheguei, a viatura ainda estava estacionada do lado de fora. Me aproximei dos oficiais e confirmei a história. Daniel havia sido surpreendido com as mãos literalmente manchadas de tinta. Tentou escapar correndo, mas não foi muito longe. O pegaram numa rua próxima, agitado e fora de si. O vigia me contou que no momento de confrontá-lo, Daniel gritava coisas incoerentes, como: esse lugar não vale nada, ou se ele não me pagar, eu arruíno o negócio dele. Isso foi suficiente para deixar claro qual era sua intenção. O levaram para a delegacia e naquela mesma noite tive que comparecer para ratificar a denúncia. Já tinha em andamento o caso da extorsão com as ligações e mensagens, e agora se somava a tentativa de vandalismo. Em termos legais, isso foi praticamente o golpe de misericórdia contra ele. Os dias posteriores foram uma tempestade. Meu advogado me manteve informado de cada passo. Daniel enfrentava acusações por extorsão, ameaças e tentativa de danos materiais. Embora o dano material não tenha se concretizado, o fato de terem o surpreendido em flagrante com spray, somado às mensagens anteriores, deixava pouca margem de dúvida. Maria, é claro, tentou me contatar, não diretamente porque eu já tinha bloqueado ela de todos os lados, mas através de conhecidos em comum. Pedia que eles falassem
falassem comigo, que eu intercedesse, que retirasse a denúncia. Dizia que Daniel não merecia ir para a cadeia, que havia agido por desespero. Até alguns desses conhecidos me insinuaram que talvez eu estivesse exagerando e que o melhor era deixar passar, mas eu não cedi. Havia suportado infidelidades, humilhações, chantagens e ameaças. Já era suficiente. Não cabia a mim perdoar algo que claramente era um crime. Ao contrário, se eu deixasse passar tudo isso, a mensagem que daria seria que qualquer um poderia vir me intimidar ou colocar em risco meu trabalho sem consequências. O processo foi rápido porque as provas eram contundentes, registros de ligações, capturas de mensagens, o áudio onde me pediam dinheiro e me ameaçavam e finalmente a tentativa de vandalismo com a intervenção policial. Daniel acabou condenado. Não foi uma sentença longuíssima, mas suficiente para que entendesse que a vida não se resolve vivendo às expensas dos outros, muito menos com violência. Passaria um tempo atrás das grades e além disso ficaria com antecedentes criminais. Quanto a Maria, nunca foi acusada diretamente porque ela não havia executado as ameaças nem o vandalismo. No entanto, ficou clara sua cumplicidade moral em todo o caso. Eu já não tinha mais nada para falar com ela e deixei assim. O que me impressionou foi uma última tentativa dela de apelar para meus sentimentos. Uma noite recebi de um número desconhecido uma mensagem longuíssima. Era ela. Dizia coisas como: "Você não entende o que significa para uma mulher ficar sozinha? Eu só queria que alguém me apoiasse. E se Daniel terminar preso, eu também afundo com ele." Terminava com uma súplica para que eu reconsiderasse tudo. Li uma única vez e depois apaguei. Não respondi. Aquela pessoa já não faz parte da minha vida. E foi assim que tudo terminou. Hoje, olhando para trás, sinto um alívio enorme. Durante meses vivi num círculo de manipulação onde minha generosidade era usada como moeda de troca e meu amor confundido com obrigação. Acreditei que estava ajudando alguém que precisava de mim quando na realidade só estava alimentando o conforto de duas pessoas incapazes de se sustentar sozinhas. O restaurante continua de pé, mais forte do que nunca. Na verdade, a notícia do ocorrido se espalhou entre meus clientes e, em vez de afastar as pessoas, me trouxe mais apoio. Muitos me parabenizaram por não me deixar intimidar. Alguns até me disseram que essa firmeza era a razão pela qual admiravam meu negócio, porque refletia meu caráter. No pessoal, aprendi que nem tudo se trata de dar. É preciso saber quando colocar um basta, porque do contrário a gente termina vazio, usado e até em perigo. Também entendi que nem todas as pessoas merecem sua ajuda e que o amor não justifica sacrificar sua dignidade nem seus princípios. Daniel pagou as consequências de seus atos. Maria, bem, ela escolheu seu caminho. Eu escolhi o meu e embora essa experiência tenha me deixado cicatrizes, também me deixou um ensinamento inestimável. O que se constrói com esforço e suor se defende de cabeça erguida, sem medo e sem ceder a chantagens. Hoje posso dizer com orgulho que saí disso mais forte. Em o meu restaurante, minha paz, acima de tudo, a tranquilidade de ter colocado um ponto final numa história que nunca deveria ter começado dessa forma. Esse foi o encerramento. E acreditem, não há sensação melhor do que olhar para trás e saber que não caí nas mãos de quem só queria se aproveitar.